Boa Tá me noite, vendo? Valéria. Tá me vendo? Um prazer te ter aqui para a gente conversar. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo convite. Te agradeço Adorei. muito. Espero que nós possamos esclarecer bastante dúvidas das pacientes em relação à síndrome do ovário policístico, né, Priscila? E aí, a gente está combinando, ó. Você botou Vermelhinho. vermelho? Estamos vermelho nas duas, Ai, ó. então tá certo. Vermelho Para as também é coisa mulheres, ó. boa, Para as né? Para mulheres. as mulheres, feminino, rosas, Isso, amor. isso. Bastante amor para as mulheres aqui. Estamos precisando Sim. de muito amor, né? Estamos, Priscila. Então, obrigada pelo convite. É um tema que muitas mulheres estavam me pedindo no meu Instagram para falar sobre síndrome dos ovários policísticos, que são diagnósticos que às vezes a gente tem Aham. erradamente colocado, ou então não são diagnosticados, e isso interfere basicamente na vida da mulher, né? Da fertilização da mulher, né? Aí eu queria que você já desse uma palavrinha para a gente do que é a síndrome dos ovários policísticos. Sim. A síndrome dos ovários policísticos é uma condição clínica em que a mulher ela apresenta, na verdade, na síndrome, três características. A primeira é essa paciente normalmente ela tem ciclos irregulares, né, anovulatórios, que às vezes é muito comum que essa paciente apresente menstruações a cada 50, 60 dias, ou até que não menstruem, que a gente chama de amenorreia. Elas normalmente apresentam um quadro de hiperandrogenismo. O que é o hiperandrogenismo? São as características clínicas pelo aumento dos androgênios. A característica hormonal da paciente com síndrome do ovário policístico é por conta dessa anovulação, desse mau funcionamento do ovário, que elas apresentam níveis de testosterona muito altos circulantes, produzidos na teca ovariana. E o que acontece? Com isso, elas apresentam sinais de hiperandrogenismo, que são apresentando pelos, o bigodinho, chamado bigodinho, que é o buço, pode ter pelos pelo rosto, distribuição de pelos anormal, acne, pele oleosa, espinha. Elas apresentam também uma distribuição de gordura diferente, pode ter, em casos mais graves, até aumento do tamanho do clitóris. E em alguns casos, elas têm também, conjuntamente com essa alteração hormonal, a alteração metabólica da insulina, ou seja, síndrome de resistência à insulina, que causa algumas alterações, como o próprio diabetes mellitus. Outra característica da síndrome do ovário policístico é que existe uma alteração ultrassonográfica característica, ou seja, os ovários não é que eles apresentam cistos grandes, eles apresentam vários folículos com mesma fase de evolução. Por isso que é chamada de micropolicístico, que são vários cistos pequenos. Micro porque são pequenos e poli porque são muitos. Então são ovários grandes em que esses cistos se mostram, esses microcistos, eles são bem característicos do ovário. Você não vai ter o funcionamento ovariano normal com a ovulação. Então, geralmente são ovários grandes à ultrassonografia transvaginal. Essa é a síndrome dos ovários policísticos. A gente também tem uma dúvida, porque o que eu Aham. pego muito no consultório são mulheres que ficam assim: doutora, eu tenho um ovário micropolicístico. E ela não Aham. tem nenhuma das características que você colocou. Que eu te É a mesma falei. coisa? Aham. Então, você, na verdade, a síndrome, caracteristicamente, ela tem que ser, para ser considerada síndrome de ovário policístico, ela teria que ter a tríade, tá? Ou seja, o hiperandrogenismo, a anovulação e a alteração ultrassonográfica. Só que, às vezes, a paciente, ela tem o que a gente chama uma alteração fenotípica, ou seja, ela tem uma variação física desse ovário policístico. Então, ela não tem obesidade ou ela não tem uma irregularidade menstrual tão importante, porém, ela tem um ovário com aspectos microcísticos e também não ovula. Então, a gente tem que estar atenta para diferenciar o que é um caso do outro, entendeu, Priscila? Uhum. Sim, sim, a gente fica. Eu recebo muita paciente em consultório que, que tem só tá no período periovulatório, vamos dizer assim,
E aí na Aham. ultrassom apresentou aqueles microcistos, né? Na verdade, ela não chegou nem a ovular ainda. E aí ela vem com esse diagnóstico errado, porque ela não tem nenhuma característica metabólica, ela não tem nenhuma característica física, ela cicla Uhum. regularmente. Então, é só para a gente poder falar que nem todo ovário policístico, ele vai ser a síndrome dos ovários É, vai policísticos, ser né? a síndrome, É, exatamente. A síndrome, ela é bem característica. é, Ela é bem característica, entendeu? exatamente. Geralmente é aquela menina que você vê que porque a síndrome realmente ela já começa na puberdade, na Aham, adolescência. Então é aquela menina que já tem desde a adolescência mais pelo do que o normal, ela tem uma distribuição de pelo anormal, ela tem muito acne, ela já tem isso. uma regularidade mesmo após os 2 primeiros anos, após a menarca, porque a gente sabe que quando a menina tem a menarca, ela precisa de um tempo para o eixo hipotálamo hipofisário dela funcionar de forma correta e amadurecer. Então, às vezes, nos primeiros 2 anos, elas têm uma irregularidade menstrual. Mas a partir desse momento, se ela já começa a ter ciclos irregulares oligomenorreicos, ou seja, com intervalos maiores que 50, 60 dias, ela já está expressando esse aspecto. E aí o ideal é que para essa paciente, se ela tem essa alteração menstrual importante, o ideal é que a gente já comece a orientar essa paciente desde a adolescência, né? Exatamente. É, tem, tem umas perguntinhas aqui para a gente poder Aham, começar já a falar que aham, mandaram. E tem a gente vai falar ainda os que estão chegando também. Se der tempo, a gente consegue falar. Se não der tempo da gente aham. responder todas as perguntas, as pessoas que fizeram, por favor, mandem no direct da gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá? Sim. Aham. É a mesma. Como posso fazer o diagnóstico de, de SOP, de Síndrome dos Ovários Policísticos? Foi uma perguntinha que chegou aqui, é, que é bem interessante, né? Do Eu acho diagnóstico. assim, a primeira coisa, na verdade, é a clínica, né? Ou seja, a anamnese. Então, você vai perguntar para ela como são esses ciclos menstruais, se eles são regulares ou não, se ela tem um aspecto de alteração metabólica, se ela já está com índice de massa corpóreo aumentado, se ela está com dificuldade de perder peso, se ela já tem um perfil de doença metabólica associada. Então, tudo isso vai levar a gente a pensar, entendeu, Priscila? Às Uhum. vezes, uma paciente que está tentando engravidar e não consegue, porque não está com ciclo regular ou não está ovulando. E a gente vai fechar esse diagnóstico a partir do momento que nós fizermos a ultrassonografia transvaginal. E nesse ultrassom transvaginal é que a gente vai ver a alteração do ovário micropolicístico. E tem um detalhe: pelos critérios de Roterdã, da classificação de Roterdã, esse ovário também ele tem que ter um volume aumentado, porque às É, vezes eu atendo pacientes que têm um exatamente. ovário Pulo do exatamente gato é o ovário pequeno. aumentado. Exatamente. Ou seja, o volume total do ovário ele tem que ser maior que 10 centímetros cúbicos de cada ovário. Ou o número de folículos contados em cada ovário tem que ser acima de 10. Senão, não é caracteristicamente ovário policístico pela ultrassonografia. É aí que Esses são tá, os critérios de classificação. aí que estão os diagnósticos errados, né? Que você pega paciente que não Sim. tem absolutamente nada e vem com esse diagnóstico desesperado no consultório, né? Isso, isso. E o que é Desesperado. pior, que às vezes ela fica tomando anticoncepcional por muito tempo e, na verdade, não é nada disso. Ela tem uma reserva já ovariana pequena, não é o perfil de policístico e fica sendo tratada erroneamente, né? E perdendo tempo também, né? Exatamente. Então, teve uma outra pergunta que chegou, que Aham. era: existe uma tendência familiar para SOP? É uma das correntes, né? É uma Isso das existe correntes. sim. É uma das correntes, exatamente. Ou seja, Exatamente. e parece que existe um gene que predispõe ao SOP, né? E dentro desse gene você tem as outras alterações epigenéticas e hormonais. Ou seja, se a paciente na adolescência ela já começar a expressar essa alteração, provavelmente significa que houve uma alteração genética. Às vezes alguém da família, a mãe já tinha esse perfil, ou uma tia paterna, ou uma irmã mais velha. É muito comum, às vezes, na mesma família, você ter mais de uma mulher, irmãs, e elas terem o mesmo perfil de policístico. Eu atendi paciente assim.
que é bem Sim, também pego característica muito. da questão genética. Você já deve ter atendido também, né, Não, Pri? muito, eu tenho muito, que é bem familiar. Você vê o fenótipo, né? Aquela pessoa É, bem estigmatizada, que você já olha, não precisa nem fazer exame, né? Você já olha e fala assim, ela tem um ovário policístico. É bem típico, exatamente. Você né? já olha, né? É, Agora, com certeza tem um perfil, sim. é... Aqui tem uma, só para não deixar passar muito, para não ficar muito para trás, doutora, eu fiquei 5 meses sem menstruar, e aí menstruei um mês. E Aham. agora não estou de novo, tenho 45 anos, seria isso? É, aos 45, Não, não necessariamente. quarenta e Não necess... cinco não. Aos 45 45. ela já deve estar, já tem que fazer uma outra avaliação para ver como é que está a quantidade de folículos dela, né? De É, óvulos, né? já pode ser a perimenopausa aí apontando, né? Isso, período climatérico. Uhum, O climatério está perimenopausa. apontando dela. É, Uhum. existe uma. Qual o tratamento da SOP? Ih, o tratamento tem tantos, né? É, e aí Qual o você, na tratamento? verdade, você depende de várias situações. Em Eu acho que relação cada à caso é um idade da caso. paciente, cada caso é um caso, se é o desejo da paciente, o que que você precisa resolver nessa paciente? Então, é uma paciente que tem só uma irregularidade menstrual, ou uma paciente que tem uma irregularidade menstrual e tem sinais de hiperandrogenismo e tem resistência insulínica. Então, Exatamente. tudo isso é a orientação que você vai ter que diferenciar, individualizar cada caso. Mas, na grande maioria das vezes, o tratamento é feito com um contraceptivo oral. E esse contraceptivo oral, quando você tem um perfil androgênico, acne, né, você tem muito oleosidade no cabelo, que alopecia até, que é a queda de cabelo, com falhas no cabelo por conta do androgênio muito alto, você pode usar um contraceptivo que tenha um perfil antiandrogênico. E o muito conhecido é quando você associa ciproterona, que é bem conhecido no mercado. Porém, a gente tem que avaliar se essa paciente não tem contraindicações para o uso do contraceptivo oral. Ainda tem isso. E muitas das vezes você pode associar o contraceptivo com, quando existe resistência insulínica, com a metformina ou até com o minoxidil. É uma Isso, opção. minoxidil. Quando você tem um perfil androgênico muito importante, você pode usar a espironolactona também, junto com o anticoncepcional. Não tem problema. Na verdade, a gente tem vários tipos de tratamento. Vários. Eu acho que um principal aí que a gente também tem que falar, que às vezes a gente acaba, que já fica meio que subentendido, mas é a mudança de hábito de vida, né? Ah, Alimentação isso com saudável e certeza. prática de exercícios físicos, né? Porque a perda de peso, geralmente as pacientes elas ganham uma gordura centrípeta, né? Ou Centrípeta. seja, aquela gordura mais abdominal, mais visceral, elas Uhum. têm que reduzir essa resistência insulínica e o exercício físico é um dos nossos maiores aliados, né? E o Porque tratamento assim, individualizado eu acho que é primordial. O problema é que as pessoas só tratam o anticoncepcional e só o anticoncepcional não resolve. Isso vai resolver nos casos mais leves, né, doutora Rogéria? isso, às vezes a pessoa não orienta corretamente, porque tem que haver uma mudança de estilo de vida. Tanto na dieta, mas principalmente quando existe resistência insulínica, que é o pré-diabetes, né, que a gente sabe que leva ao diabetes tipo 2, Isso, o ideal é que ela faça o exercício físico, Priscila. Por quê? Porque a insulina, ela tem quando você tem resistência insulínica, você consegue levar essa insulina, o uso dela e diminuir essa resistência, principalmente no músculo. É no músculo e na gordura. isso. Entende? Então, a partir do momento que você faz o exercício físico, e esse exercício físico por incrível que pareça, a musculação mesmo. Você pode até fazer o aeróbico, lógico, é muito bom, você vai liberar serotonina, endorfinas que vão desensibilizar esse eixo, porque existe na etiopatogenia da síndrome do ovário policístico uma insensibilidade, tá, do ovário ao FSH, ao hormônio folículo estimulante. Ele não é sensível. Então, isso faz com que ocorra toda a alteração a nível variando, também por conta da insulina, dessa resistência insulínica. Então, é muito importante o estilo de vida, ou seja, uma boa alimentação e principalmente exercício físico, seja a corrida ou a caminhada rápida ou até a musculação. Isso. Ajuda muito, né?
Sim, A Ivy falou que da importância de anotar os ciclos, conheço muita mulher adulta que não anota e acaba por não se conhecer. Isso é verdade. verdade. É verdade. É importante que a gente conheça o nosso corpo, né? Desde novinha a gente tem que ensinar nossas filhas a perceber e anotar o ciclo, porque isso vai ajudar bastante, né? Inclusive, Sim, eu lembro claro. que você ficava falando sobre o muco, a saída do muco, que você vai ver se está ovulando ou não, né? Porque às vezes você menstrua, Aham. mas você não está ovulando. Você tem como falar só um pouquinho disso para poder elucidar? Só Isso do muco? é um parâmetro clínico, mas é uma forma de você conhecer seu corpo, é observar, porque às vezes você tem até o ciclo regular e você é anovulatória, né, Priscila? Até a sua menstruação, ela vem regularmente, porém Isso. você não tem a ovulação. E uma forma de você perceber isso também é observar o seu corpo, ver se esse muco aparece Verdade. exatamente no período que seria o período ovulatório, 12 a 14 dias após a menstruação, o Uhum. primeiro dia da menstruação. Então é importante perceber seu corpo, sentir se existe alguma dor de ovulação, que é uma dor normal. Normalmente a ovulação ela te leva a ter dor de 24 a 30, por 24 a 36 horas. Outra coisa que é importante observar, a ovulação normalmente ela é alternada. A cada mês ela ocorre no ovário, então essa dor ela pode vir no mês de um lado do abdômen, outro lado na pelve, e ela vai assim demonstrando para você que esse ciclo está normal, que você está ovulando. Obviamente, a confirmação é feita através de ultrassom, mas a pessoa perceber o seu próprio corpo é muito importante. Ah, isso é maravilhoso. Tem uma outra pergunta aqui que enviaram. Se existe cirurgia para o tratamento da SOP? Sim, nós, para a síndrome do ovário policístico resistente, ou seja, aquela paciente que você já fez todos os tratamentos, você já usou mionisitol, você já usou metformina, você induziu a ovulação dela e ela não ovulou. Isso às vezes acontece quando o parênquima, quando a cápsula do ovário está muito espessa, quando essa paciente tem durante muitos anos esse perfil de ovário policístico. E quando a paciente também está fazendo uma investigação de fertilidade, e existe também um motivo para que você investigue mais profundamente essa trompa ou essa pelve. E aí, nessa cirurgia, você faz o chamado drilling ovariano. O que é o drilling ovariano? É quando você, com a energia, você vai furando esses folículos cuidadosamente longe do hilo ovariano. Para quê? Para que você modifique o ambiente dessa teca luteínica do ovário. Quando você faz queima esses folículos, destrói esses Configuração. folículos superficiais, arranca a cauterização, você vai subitamente diminuir os níveis de testosterona no ovário. E isso faz com que desencadeie a ovulação após esse procedimento. Não em todas as pacientes, mas em algumas pacientes, a gente usa essa É estratégia para necessário. facilitar a ovulação. É necessário. Tá. Viu, gente? Não é para todo mundo, não. Ele vai achar que todo mundo tem que entrar Não nessa é área, para não, todo hein? mundo. Não é para todo mundo, pelo amor de Deus, Não de é jeito para nenhum. Para todo aquelas pacientes mundo. resistentes que você realmente não consegue que responda. Hoje em dia, com o minoxidil, com a associação com metformina, com as medicações, os indutores, é difícil. É uma paciente ou outra que talvez precise fazer isso. A maioria não é necessário Eu mais. achei uma pena o Mionusitol sair do mercado, né? Agora é só manipulando, né? O Mas é muito bom, Mionusitol só Priscila. Na manipulando. Europa ele é usado assim Pois é, aqui no amplamente. Brasil tudo que é bom sai, né? Sai de circulação. Eu fico impressionada. Inclusive, você ter uma ideia, você pode preconizar até uma dose muito maior do minoxidil, sabia? Diário. Não precisa ser só 2 gramas, você pode fazer até mais. Não tem Entendi. problema, ele é bem tolerável, ele tem bastante tolerância. É, o Mionusitol é bem interessante E mesmo. ele Eu e já ele tive. está relacionado também não só à questão da ovulação, mas ele melhora a qualidade do muco cervical, ele melhora a qualidade do óvulo, ele Sim, influencia até sim. na saúde do embrião. Eles não estão nem retirando o mionisitol quando a mulher é engravida, estão deixando usar no início, Uhum. até durante a gravidez toda, para aquelas que têm resistência insulínica e já começa a gravidez com pré-diabetes, né? Sim, sim. Eu tive uma paciente que ela perdeu até foi no ambulatório lá do SUS que eu faço, e ela tinha perdido Aham. uns 4 ou 5 bebês, se eu não me engano.
e teve uma que perdeu só Uhum. uma vez. As duas eu entrei com elas conseguiam comprar, né? Porque no SUS não, Aham. infelizmente não dá. Na época ainda Não tinha o dá. É Minoxidil para porque ele é comprar em off-label, né, Priscila? Aqui no Brasil ele é comprar em off-label. farmácia e eu tive uma resposta muito. Elas tinham uma resistência insulínica muito intensa. Entrei junto com o Glifage e elas responderam maravilhosamente bem, já tiveram seus bebezinhos, eu fiquei super feliz, para falar a verdade. Né? Não, responde super Eu bem. fiquei muito triste quando eu descobri que saiu das farmácias, assim, farmácias convencionais, né? Agora a gente só consegue manipulando, mas aí é bom que é aquilo que você falou, né? A gente consegue atingir a dose individualizada, né, para a mulher, né? Fica bem melhor, na verdade. É, você pode até passar uma dose maior. É, entendi. Aí tem uma outra Inclusive, agora pergunta. você tem um derivado do milnositol, que é o inositol. É um outro inositol que ele também tem uma função, ele é até mais específico em relação à questão da qualidade ossária, entende? Porque eles também, o que acontece? O óvulo, ele precisa da glicose dentro dele para ter qualidade, entendeu? Para Entendi. que as mitocôndrias funcionem bem. Então, o inositol, ele funciona também nesse sentido da qualidade ossária. Não só na qualidade ovulatória, por ser um sensibilizador da insulina, mas por questão da qualidade do óvulo. É importante mesmo. Muito, A muito gente bom. pode mandar manipular, não tem problema. Pode, graças a Deus, né? Da manipula. Ainda bem. Mas o governo faz essas coisas. Tudo que é bom, eles tiram, né? Eu fico impressionado. Tudo é proibido aqui. Enfim. É impressionante. E, e uma pergunta que é muito importante, assim, que foi um campeão que eu recebi quase todas as vezes. Aham. O que é a síndrome metabólica? O que é Ah, a isso síndrome é muito importante metabólica? falar, Priscila. Porque que acontece? Quando a paciente ela tem essa alteração com a resistência insulínica, obviamente ela pode ter pode ter poliproblemas. Então ela vai ter uma dificuldade de perder peso, ela vai ter uma obesidade, um sobrepeso, e com isso ela pode ter outras alterações do colesterol, né? Ou seja, com esteatose hepática. Então já começa a haver outras complicações. Você pode ter associação com hipotiroidismo, que é muito comum, Uhum, entende? Então já são outras complicações que vão levando essa paciente a ter chance de ter hipertensão, diabetes, trombose, alterações vasculares, né? E futuramente, quando elas forem mais velhas, o câncer de endométrio. Que a gente sabe que o exatamente. câncer de endométrio está relacionado essa alteração hormonal previamente, durante toda a vida da mulher, os ciclos anovulatórios, eles prevalecem ao aparecimento do câncer de endométrio na idade mais idosa da paciente, né? Exatamente, tem relação, né? E a gente esquece até de Tem. prevenir, né? A verdade, né? Tem Sim, uma, per- esquece tem até uma, de per- prevenir. esquece. A síndrome metabólica é tudo, né? Na verdade, a mulher fica totalmente alterada, porque a base hormonal, né, da esteroidogênese, né? Da onde a gente tem Está a base totalmente. do nosso estrogênio, ela vem do colesterol, que vai sendo Uhum. transformado nos hormônios, e na síndrome metabólica do ESOP, a gente tem um aumento da testosterona livre. Então, Isso. e todas as enzimas que convertem, elas ficam com uma sensibilidade aumentada ou, né, uma sensibilidade diminuída. Vai depender da enzima em Diminuída. questão, entendeu? Está tudo Então, alterado. é por isso que a gente tem que. É um todo o tratamento, né? Eu gosto de reforçar isso porque as pacientes elas acham que o remédio é milagroso, né? O remédio ele não é É. milagroso. O remédio ele é Mas é um o que eu digo para elas, por coadjuvante. exemplo, não adianta você, por exemplo, tratar a resistência insulínica, fazer com que a paciente engravide e ela fique pré-diabética e diabética durante o pré-natal. Então não adianta. O ideal é que isso seja corrigido antes, né, Priscila? Antes. É isso, principalmente, Isso. eu lembro que vocês falam para todos as pacientes que eu encaminho para você sempre fala. Mudança, eu até já falo antes, ó, tem que mudar o hábito. Não pode engravidar com a insulina alta, não pode, porque perde. Não pode engravidar com açúcar alto. A gente tem que ter uma 30% hemoglobina de perda, glicada. sabia? Hã? 30% de perda. Isso. A incidência de Exatamente. perda quando você tem A gente tem uma SOP. relação grande com malformações fetais, com uma hemoglobina glicada Também, alta e por causa, perda, por causa isso. perdas fetais importantes. Então, para você que trabalha com isso, que vai receber a paciente até de nós do consultório, já tem que ir para aí já medularizado, assim, ó.
exercício, dieta. Tem que estar tudo na mente, porque a gente sabe Na mente. que pode ter um insucesso até na FIV, né? Ou então um tratamento, né? Porque não adianta você engravidar e depois chegar lá na frente e perder por outra questão, uma questão metabólica. Não é justo, né? Exatamente, É exatamente. muito triste. Tem uma pergunta aqui. Eu ainda tenho dúvidas se tenho ou não SOP. Na ultrassom, o ovário direito apresentou aspecto micropolicístico. Androstenediona aumentada, mas meu ciclo menstrual é de 28 dias e ovulo regularmente. Ela tem androstenediona aumentada. Foi a Gisele. Gisele, você tem androstenediona aumentada e o ciclo normal. Mas você já viu que você realmente ovula? Tem que ver isso. Como é que você sabe se você ovula? Mas a androstenediona está o quanto aumentada? A testosterona está aumentada? Tem que ver isso. Tem que ter outros parâmetros, ela tem né? sinais de hiperandrogenismo, né? 17 hidroxiprogesterona está aumentada? Tem que ver outros hormônios. Prolactina está aumentada? TSH está alterado? Tem que ver também isso tudo, né? Tem que ver isso tudo. Tem que ver isso tudo. Porque às vezes só a androstenediona aumentada, ela não interfere. Você pode ter ela um pouco aumentada e ovular também. Depende. Tem que avaliar. Aqui, ó, tem uma outra. Porque às vezes ela tem isso aumentado e não tem. Porque a androstenediona, ela pode vir também, ela pode estar vindo também de outra via de conversão, entendeu? Sim, pode vir lá da adrenal. Da adrenal. Na minha transvaginal, dá normal, mas minha insulina dá alto e não consigo perder peso. Faz atividade física? Porque essa briga aí do perder peso é atividade física. Tem uma médica que eu conheço que ela fala exatamente isso, a doutora Juliana. Ela fala que a gente... eu sei porque eu também brigo com a balança e quando eu faço atividade física eu perco peso. Não, você emagrece, né? Posso fazer 1000 dietas que não adianta. Depende do metabolismo da pessoa, a atividade física ela tem que estar presente na vida da pessoa que quer perder peso. Vai fazer toda a diferença. Sim. O alimento ele vai ajudar você a não ganhar peso, você fazer uma dieta boa. Mas se você tem um metabolismo baixo, você não vai conseguir perder peso. Tem que fazer atividade física. Isso eu já medularizei já na minha cabeça. Eu sei que é difícil a gente ter essa disciplina da atividade física, mas depois que você vai, você tem que incorporar. E depois que você começa a se sentir... Caminho, bicicleta. Faço tudo. Mas eu acho assim que... mas eu acho que é uma questão de estilo de vida mesmo. Você acostuma, você passa a gostar daquilo, você se sente bem com o exercício. Exatamente. Entendeu? Sua vida passa a ser outra. Porque nós fomos, assim, nós fomos feitos para fazer exercício. A gente foi feito para andar a pé, para caminhar, para fazer exercício, não para ficar sentado o dia inteiro, né? Exatamente. Só que a gente acaba ficando por conta do trabalho. Mas isso, ao longo dos anos, isso vai fazendo muito mal, né, Priscila? Vai. Para tudo, para as articulações, para a coluna, para os músculos, para os ossos. E aí a gente vai tendo consequências. O tratamento principal é esse. Eu acho que de tudo na vida da mulher, os hormônios eles vão ficar ciclando naturalmente quando você está saudável. E para você estar saudável, você tem que ter uma alimentação tranquila, você tem que estar tranquila, que eu digo assim, saudável, né? Com livre de gorduras, embutidos, enlatados. Agora, tem uma situação que na verdade, eu não li sobre isso em relação ao SOP, mas eu tenho certeza que isso também influencia, que é o estresse. Porque quando você tem níveis de estresse muito grandes, é assim, impossível dizer que isso não afete a gente, né? Porque a gente vive num país e num lugar que o estresse ele é constante o tempo todo na nossa cabeça, né? Você acaba produzindo mais cortisol, entendeu? E esse cortisol, ele vai afetar também o nosso metabolismo. Isso é muito importante. Porque o ideal seria o quê? Vou fazer meditação e vou fazer yoga pelo menos 2 vezes por semana. Isso seria o ideal. Porque seria um momento que você está com menos estresse para você. O estresse, ele afeta muito também, Priscila. Muito. É verdade. E aí, quando eu oriento a paciente a fazer um exercício físico, eu falo assim, o que você gosta de fazer? Você gosta de andar de bicicleta? Vai andar. Você gosta de jogar vôlei? Vai jogar. Você gosta de nadar? Vai nadar. Faça o que você gosta, porque tem que ser uma coisa prazerosa. Não adianta ser uma coisa forçada, entendeu? Uma coisa que a pessoa não gosta de fazer. E a partir dali, isso já vai melhorando esse estresse, porque o estresse também ele é muito ruim. Ele é muito verdade. ruim. E também fazer o que você não gosta também vai te deixar também já mal-humorada, né? Também não pode. Também.
Porque, assim, esse metabolismo errôneo do cortisol, ele já vai ser hiperglicemiante, já vai contribuir mais ainda com essa questão da insulina, só vai piorando o quadro. Aí Né? E tá quanto mais perguntando ela aqui. vê que ela não está perdendo peso, ela vai ficar mais nervosa, ela fica mais estressada. E aí isso vai piorar mais a situação ainda. É uma bola de neve, né? Exatamente. Tem aqui um micropolicísticos. Dificulta Hum, engravidar? sim, se ela tiver um micropolicístico. E assim, qual o conselho que eu dou para paciente que tem esse perfil? Quer engravidar? Se prepare. Aliás, não só para essa paciente, mas eu acho que para todas as pacientes. Estou pensando em engravidar no final do ano, um exemplo. Pelo menos 3 a 4 meses antes, ela tem que fazer uma boa avaliação, entendeu? Se preparar para que isso aconteça. Isso é uma medicina de prevenção. Porque se ela tiver um micropolicístico e a partir do momento que ela parar o anticoncepcional e começar a tentar engravidar, e dali ela já vê que o ciclo está irregular, ali já tem que começar a se fazer as ações para melhorar esse funcionamento ovariano e metabólico dela. É verdade. Entendeu? É a É verdade. pré-concepção, né? Que tem que ter a consulta de É a pré-concepção, que é pré-concepção. super importante. Que Super muita importante. É gente outra joga. live, né, Priscila? Hã? É outra live. É outra live, é. Pré-concepção É é outra outra live. live. Mas eu falo que isso é importante, que às vezes eu pego o paciente no consultório preocupada com o plano de saúde que vai ter, da mudança de quarto que vai acontecer, mas não se preocupa nas doenças que pode ter pré-existentes, que podem dificultar ela engravidar e que podem prejudicar dela manter a gestação, né? Isso é muito Sim, tem importante. que pensar na saúde do bebê que vem, né? Exatamente. O corpo tem que estar saudável, né? Tem uma Tem que pergunta estar aqui saudável. super importante que eu acho que você vai adorar responder. Quais os Ah, efeitos da fala. SOP na fertilização in vitro? Os Então, na efe- fertilização in vitro, o que que acontece? Quando a paciente tem SOP, geralmente, é assim, felizmente, ela tem muitos folículos, o que é o normal, porque aqueles folículos todos ali, normalmente quando a gente estimula com as medicações, eles crescem, né? Eles expandem. E o cuidado que a gente tem que ter quando a paciente tem SOP e vai fazer a fertilização é evitar que se faça um hiperestímulo do ovário, né? E esse hiperestímulo agora ele é evitado da seguinte forma: nós não fazemos a transferência dos embriões naquele ciclo, porque os níveis estrogênicos eles vão estar muito altos quando nós formos colher os óvulos. Você imagina, essa paciente tem 20 folículos em cada ovário. Quando eu estimular, ela vai ter uma quantidade muito grande de folículos crescendo e uma produção muito grande de estradiol pelo crescimento folicular. É ótimo, porque ela vai ter muitos óvulos. Só que isso desencadeia no organismo uma resposta a esse estrogênio muito alto, esse estradiol muito alto, que é nociva para a paciente. Então, o que pode acontecer se você transfere esse embrião no meio desse hiperestrogenismo, essa alteração hormonal muito intensa, ela pode fazer essa síndrome de hiperestímulo, que é um risco de vida para a paciente. Então, hoje em dia, nós não fazemos mais isso. Quando ocorre essa situação na fertilização da paciente com SOP, nós normalmente deixamos o embrião chegar até o 5º dia, que é o blastocisto, e transferimos, preparamos ela só para transferência de embrião. E com isso nós evitamos essas alterações graves do síndrome de hiperestímulo ovariano. Mas assim, Olha, bem num primeiro interessante. momento não há dificuldade para FIV, não. Entendi. Uhum. Aqui estão falando do nome comercial do remédio. Esse remédio que vocês estão falando, a- É o a- a- Fenisop. ele Do é o Flixop? minoxidil. É o minoxidil. É o Fenisop, é o que substitui. É, é o Se elas minoxidil. colocarem na internet, elas vão achar. Só que, Isso. não, e esse milnitol, Fenisop, que elas estão falando, eu já vi, ele tem o ácido fólico já na fórmula. Só que tem algumas pacientes que têm aquela alteração da tetraído do MTHFR. Tem aquela alteração da metilação do Ah, não folato. converte. Então, Não não tem enzima converte. Então, conversora. às vezes, o ideal é você, quando mandar manipular, você já mandar manipular com metifolato, em vez de com ácido fólico, entendeu? Uhum. Bem melhor, Como né? você não sabe Pra- quem tem e quem não tem, é melhor você já manipular com o metifolato. É. Aqui estão falando que Você já passa muito mal com a previne. Hã? Com metformina, Dá muito efeito colateral, né? Da diarreia, dor abdominal. tem paciente que não suporta tomar metformina, mas eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu começo devagar. Quando você for. Exatamente, você tem que fazer
começo lento da metformina. Isso. Então, se você for passar, se a tua pretensão é passar 2 gramas de metformina, você passa 500, começa com metade de 500 e vai sempre fazendo próximo à refeição. Acabou de jantar, toma metformina. Melhor horário para você tomar metformina sempre à noite. Sempre falo isso para os Para pacientes. começar, E aí você... Isso. E aí Mas você igualzinho a mim. começa com metade de 500. Passou uma semana, 10 dias, adaptou. Então agora você vai tomar uma de 500 inteira. Isso. Adaptou e você vai fazendo essa adaptação lentamente. Se Até você chegar fizer a isso, dose. geralmente dá certo. Tem que ter um Dá, pouco de paciência. dá bem certo. Entendeu? É que as pessoas já Imagina. querem começar logo com a dose que já convencional e aí A acaba dose dando todos esses plena efeitos. E a falta não de vai conseguir. adaptação do remédio. Tem uma pergunta aqui para você. Doutora Rogéria, indica algum remédio para aumentar a ovulação? Isso aí Para é aumentar a perigoso, hein? Essa ovulação? pergunta aí. É. Essa pergunta é Não, perigosa. para aumentar a Aumentar a ovulação ovulação. já é o milositol. Isso aí, sem dúvida, vai ajudar. Né? Já vai Agora, para ajudar, né? induzir a ovulação, aí a gente tem que fazer os Uma outra indutores da live ovulação, ou então né? uma consulta, né? Uma outra live, uma consulta, exatamente. É Porque verdade. tem que individualizar, né? Às vezes uma pessoa responde com um tipo de indutor, outras não, né? Não é a minha área, mas É, creio que seja assim, sim, você né? tem que ir Não, trabalhando e ver não qual tem é a o perfil fórmula de de cada bolo. paciente. É, Não, não tem. Às vezes não cada responde a paciente. um, responde ao outro. Exatamente. Mas para quem está pensando já tomar o milositol, já ajuda. Já ir Exatamente. Aqui tomando ajuda. tem uma paciente que falou que se adaptou melhor com o Minoxidil. O Minoxidil dá menos efeito colateral, na verdade, né? Aqui tá. Nessa dose que a gente faz, sim, mas eu acho que para algumas pacientes essa dose tem que ser maior. Você pode Sim, chegar até sim. 12 gramas de milositol. Você pode usar, se for necessário. Bastante. É viável. Bastante. Aham. Bastante. Aqui. Eu tenho SOP, mas tenho a glicose baixa. Sofro Uhum. muito com a Mas hipoglicemia. Oi? a insulina dela. Deve ser a insulina, exatamente. Na verdade, a SOP, eu estou me metendo aí, ela não é uma glicose alta. É uma resistência à ação da insulina. É totalmente Isso. Geralmente diferente. a insulina ela fica, na verdade, alta, né? Exatamente. Ela fica circulando, mas ela não entra na célula. Os E receptores essa não funcionam substância. direito. E aí ela fica circulando em excesso ali e não funciona. Isso. Entendeu? Isso. Aqui a Pri. Aí você tem que ver o seguinte, Priscila, se a paciente ela tem descarga insulínica, porque pode acontecer. Às vezes a paciente quando come, tem paciente que tem esse perfil, quando ela come doce, ela tem uma liberação muito súbita de insulina. Isso acontece. E aí ela faz uma hipoglicemia automaticamente. Então, provavelmente ela não deve ter SOP. Entendeu? Às vezes ela está com esse diagnóstico, mas talvez não seja. Agora, existe um teste que você faz em que você faz avalia a liberação dessa insulina após a ingestão de glicose, para ver como é que isso está acontecendo, entendeu? Geralmente a gente orienta isso pelo endocrinologista, né? A gente pede para procurar endócrino. Ótimo. Ótimo. Tem uma pergunta aqui. Quem tem SOP tem aumento da prolactina? Pode ter. Pode ter. Pode estar associado, porque como tem essa insensibilidade, na verdade, do ovário ao FSH, você pode ter também ao hormônio que libera a prolactina, entendeu? Exatamente. Então, nesse caso, é importante também avaliar se não existe uma correlação entre o SOP mais o aumento da prolactina. Tem que dosar para ver. Exatamente. A SOP tem cura ou possui um prognóstico variável? Foi a Manu. Que perguntou? Foi Manu, acho que é Manu Cruz. Manu Cruz perguntou se a SOP tem cura. Olha, a cura, eu acho que tem controle. Acho que a cura só vem com a menopausa, né? Teoricamente, porque quando os folículos acabarem, mas assim, tem controle. Você consegue controlar. Se você não quer, por exemplo, eu não tenho tanto sutismo, não tenho tanto hiperandrogenismo, mas eu tenho SOP. E meus ciclos são irregulares, mas eu também não quero engravidar e não quero tomar pílula. Por algum motivo eu não posso tomar anticoncepcional. Para essa paciente, por exemplo, você pode usar só a progesterona para ela ciclar na segunda fase do ciclo, para proteger esse endométrio,
no caso, para proteção a longo prazo, porque se você, às vezes a paciente ela não ovula e não menstrua durante muito tempo, e ela, tudo bem, isso não afeta a vida dela em nada. Porém, um endométrio em que não ocorreu a descamação, que não tem a ação da progesterona, ele fica mais suscetível ao câncer de endométrio na vida A mais célula não velha. sofre apoptose, né? Exatamente. Então, nesse caso, para esse tipo de paciente, você pode usar a progesterona, até oral ou vaginal, que seja por 14 dias para ela ciclar, e pode sempre corrigir essa alteração ovulatória através do mioinositol ou do glifage, se ela tiver resistência insulínica. Não necessariamente ela tem que tomar um anticoncepcional. E com o Exatamente. tempo, à medida que essa reserva ovariana dela for diminuindo com a idade, ela for entrando para a menopausa, vai desaparecendo, não vai ter mais. Entendeu? Não vai existir Ah, mais. perfeita essa colocação do endométrio, que as pessoas elas falam assim, ah, não quero engravidar, também não vou tratar, vou ficar sem menstruar, né? Isso é muito Isso. importante. É, isso É aí as muito pessoas, importante. eu vejo muitos colegas até esquecendo desse tratamento, né? É bem Sim. interessante. Quem tem SOP tem problemas da. Isso aí a gente já até falou. Foi uma pergunta se tem problemas da tireoide. A gente já até elucidou isso mais cedo na live. Por ser uma alteração glandular, vamos dizer assim, e metabólica, a tireoide ela participa do metabolismo, né? Ela é a Uhum. principal glândula do nosso metabolismo, então é impossível você não É. pensar numa alteração de tireoide nessa situação, entendeu? E a tendência, quando você ganha massa, você também altera o E metabolismo, se você você. pode desenvolver o hipotireoidismo. E eu queria. Isso, quando, na verdade, quando você emagrece, talvez você até corrige, entende? Exatamente. Porque é óbvio, exatamente. Porque se você tem, por exemplo, na doença metabólica, o que acontece na doença metabólica? Você tem uma inflamação crônica. Você tem uma Exatamente. inflamação crônica, você tem a adipocina, entendeu? Que é uma Aham. substância altamente inflamatória. Então você está produzindo aquilo ali a nível de gordura no seu corpo. É óbvio que a Exatamente. tireoide vai responder a isso. Então tem que investigar, Priscila, é muito importante. Tem. Uma coisa até que eu até que a gente já conversou muito, né, off live, sobre o TSH, né, as luzes de TSH que a gente pega, às vezes uma TSH de 4,5, 5, e, e, Aham. e muitas pessoas consideram normal, mas para a mulher, para a vida da fértil da mulher, ela não tá um bom nível, né? Não, o ideal é que seja realmente abaixo de 2,5 o Isso, TSH. Mesmo que exatamente. T4 e T3 estejam normais, mas o ideal é que esse TSH esteja abaixo disso para ela engravidar, porque normalmente na gravidez vai haver uma flutuação, né? Por conta do metabolismo da tireoide do Fetal. feto também. Isso. É importante isso, para não prejudicar o feto, né? E aí tem uma pergunta aqui de grávida. Eu posso usar o Fertisop na gravidez? Esse foi Sim. a grávida que fez. Poder, poder pode. Pode. Aham. Foi uma Assim, se perguntinha usa na que teve gravidez, aqui. e assim, na verdade, não tem nenhum problema para o feto, pelo contrário, ele protege o sistema nervoso fetal, inclusive ele protege o nosso sistema nervoso também, porque Aham. ele é um isômero, é como se ele fosse uma vitamina, entende? E ele tem uma predileção, porque ele parece, na verdade, ele é muito parecido com a vitamina B6, entendeu, Priscila? Aham. Ele é um isômero da B6, então é como Ah, se ele fosse uma vitamina para então ele ajuda proteção da bastante, célula né? nervosa. Bastante. Exatamente. Aí aqui tem uma outra perguntinha aqui. Fiz a ultra e no ovário direito não deu para ele visualizar. Segundo ele, era gases porque sentia muita dor. Será que era? Pois eu sinto muitas dores ao levantar e a perna pesada. Aí pode ser várias coisas, Valzinha. Pode ser até uma dor muscular, pode ser uma coluna. Pode. Pode ser E até alguma coisa renal, do ureter renal, um destilado, um cálculo, aí cálculo. teria que examinar. Mas não ver os ovários também é muito comum, porque o ovário é pequeno, às vezes ele fica escondido, ele fica por do útero. E aí a Se a gente pessoa pode não tiver visualizar. Desculpa, eu gasto. respondi. É que a língua coça, né? Desculpa, gente. Tem problema não, Priscila, pode responder. A live é A tua. língua coça. Aqui tem outras perguntas. Mas, Com a indução da ovulação, é verdade que aumenta a privacidade de engravidar de gêmeos? Não entendi a essa pergunta. probabilidade. Não, a Deve ser probabilidade. probabilidade, é. Probabilidade, desculpa. É probabilidade. Sim, depende de vários fatores. Por exemplo, quando o fator é só ovulatório, você tem trompas normais, seu marido tem um sêmen ótimo, não é um fator masculino, realmente, se você ovula e você é jovem, você corre o risco realmente de, se você ovular uma quantidade maior de ócitos,
de engravidar de gêmeos. É verdade. Mas não que isso seja uma tão frequente assim. Entendeu? Entendi. O ideal é que você faça esse acompanhamento da indução com o médico, né? Sim. Acompanhando, fazendo ultrassom, E porque de às vezes a preferência com o paciente toma por conta, especialista, né? porque às vezes a paciente toma por conta própria, né, Priscila? Também Eu tem tenho isso. alguns pacientes que pedem para mim, né? Aí eu falo que eu não vou dar, porque eu mando, sempre mando para você, inclusive, né? Eu sei. Porque eu acho que você pode não ter nada, mas você pode ter as complicações, né? Que a gente sabe que é a superovulação que complica de verdade, né? Quem nunca viu, Sim. né? É muito perigoso, É muito muito perigoso. perigoso, exatamente. E quando a mulher tem SOP, porém, ela vai fazer fertilização in vitro com doação de óvulos. Ela vai É, doar os óvulos dela? Eu acho que É ela vai isso? receber os óvulos doados, na verdade, eu acho. Ela tem a Ela vai SOP. receber? Eu acho que eu não Aham. entendi muito essa pergunta. É, não sei, ficou um pouco. Aqui estão Como é mandando que tá boa noite. escrito, Priscila? Tá escrito assim. E quando Ellen Martins. Peraí, Ellen, você fez pergunta antes? Não tô achando aqui. Ó, tá aqui. E quando a mulher tem SOP, porém ela vai fazer fertilização in vitro com doação de óvulos. Eu não sei se ela vai Não tem doar os problema. óvulos dela. Acho que não tem problema nenhum, né? Não, nenhum problema. Ela só tem que corrigir como se estivesse corrigindo um problema metabólico, Exatamente. né? Ela tem SOP, a insulina está alta, tem que corrigir a insulina, tem que fazer exercício, perder peso, seguir todo aquele roteiro para engravidar mais saudável. Mas Uhum. não vai afetar em nada o tratamento, não vai. Aqui tá falando que isso queria tratar, mas só trata com anticoncepcional. A SOP não trata só com anticoncepcional, você tem várias formas de tratar a SOP, como a doutora Rogéria Várias falou, formas, né? várias formas. Aqui tem uma outra para você. Eu tomei o Indux para ovular, ele mandou dobrar a quantidade e não Aham, deu certo. O é. médico dela. Mas é porque ela deve estar muito, assim, esse SOP deve estar muito desestruturado. Tipo, ela deve estar com insulina, ela deve ter outros fatores, ela não preparou para a indução. Porque Uhum, se isso aí, na verdade, tem que ser corrigido antes de se induzir, que é o especialista que sabe fazer, exatamente. entendeu? Exatamente. Né? É. Eu acho que, assim, a minha opinião é assim, se você não consegue fazer a parte da fertilização, né, de infertilidade e tal, não perde tempo com a paciente, porque às vezes ela está numa idade que não dá para perder tempo, né, Rogério? Às vezes você já É. E encaminhar certo, o tempo é muito para a precioso, né, mulher é muito Priscila? precioso, dependendo da idade que ela esteja, e você vai perder o tempo fazendo um tratamento que às vezes não vai dar certo, e aí quando ela chegar lá, foi, né? A gente já, né? Eu É, acho. Cada um no seu não tem quadrado, mais o é que a minha fazer. opinião, É verdade, é isso mesmo. Está né? certíssimo. Também, aqui tem outras perguntinhas. Peraí, deixa eu só achar aqui. Ó. Tá aqui, estão te Tá, mandando um fala. beijo, Rogéria. Ah, obrigada. Beijo também. Doutora Rogéria tem uma novidade incrível para ajudar aos maridos na questão da melhora do sêmen. Ah, tô te elogiando aqui. Falando que você tem uma novidade incrível para melhorar a qualidade. Eu tenho. É, doutora, tá firmando aqui, ó. Mas eu quero Tá mesmo tratar o afirmando. ovário. Hã? Foi a Ela quer Fabi, que trate. o Fábio, Ah, Fabi, não sei. aham. Mas eu quero, a pessoa que tá sem óculos, né? Então tô meio. O óculos Tá tá sem fazendo. óculos? Tá fazendo óculos. Eu tô com coenta, né? Tô entrei no Zenta, já era. É, Ai, tem meu que fazer pai. óculos, não tem jeito. Esse é o maior sinal de avanço da experiência. Quem tem só pode ter uma má resposta à estimulação ovariana na FIV? Sim, pode ter. Assim, o que pode acontecer, às vezes ela responder mal, a gente tem que usar uma outra medicação, a gente tem que avaliar essa paciente antes de fazer a FIV. Tem Melhor, que ver né? como é que estão esses parâmetros metabólicos. Aham, Sim. tem sim. Aqui estão perguntando qual a diferença de SOP e AP. AP eu não sei o que é. Né, o Não P, sei. ovário policístico? Deve ser ovário policístico. A gente Não. já falou no início, né? A É, gente o já... SOP é a síndrome completa. O ovário policístico pode ser só alteração de anovulação ou aqueles microcistos ovarianos, E né? às vezes nem é nada. É só um diagnóstico É, ultrassonográfico solto, né? solto. Agora, É. uma coisa importante de falar, Priscila, é o seguinte: às vezes na adolescente, por ser aquela fase
inicial mais anovulatória dela, nos primeiros 3, 4 anos que ela tem a menarca, às vezes se dá um diagnóstico errôneo de SOP. Tem que estar muito atenta a isso. Então, o ideal é que você, quando você dá um diagnóstico de SOP e começa a passar anticoncepcional para essa menina, é que você reavalie ela pelo menos uns anos após esse diagnóstico, para ver se isso realmente é verdade. Entendeu? É muito comum acontecer isso. Eu já atendi pacientes aqui assim, com esse diagnóstico errado, entendeu? Aquilo que eu te falei, às vezes as pessoas não veem o contexto, né? Já larga ali Só vê o ovário, por exemplo. Só vê o né? ovário. Olhou o ovário. Né? A mulher não é um ovário, Como a mulher uma é a paciente mulher. jovem tenha muito folículo, ela tá com o ovário cheio de folículo, isso é normal, entendeu? Só que às vezes já fazem diagnóstico de SOP com uma paciente dessa, tá errado. Exatamente. Tem muita coisa. Aqui já estão perguntando da menopausa. A menopausa já virou outra live. Está perguntando aqui sobre a menopausa, tem como reverter a menopausa. Aqui já estão. Já perguntas. Isso pode ser até uma para a gente pensar bem para a próxima live, falar sobre menopausa. Né? É uma ideia. É uma ideia, né? Tem muito assunto. Tem muito assunto. Tem muito assunto. E teve uma paciente que perguntou se ela tomou anticoncepcional há muito tempo. E tomou anticoncepcional há muito tempo, parei e fiz ovário policístico. Tem relação? Não, não tem relação. A pílula não vai causar isso. Eu respondo junto. Não é a pílula. Responde, precisa. É porque eu fico ósseo, né? Eu falo pra caramba, nós duas falando. Eu não aguento, você tem que falar. Eu tô me coçando aqui pra ficar caladinha. Mas eu amo muito. Amo conversar com você, é muito bom. Já tá acabando, eu vou falar que faltam só 6 minutos para acabar a live. Então, se a gente não conseguir responder tudo... Passa rápido, né, Priscila? Tem o perfil da doutora Rogéria, que vocês podem seguir, doutora Rogéria Coelho, que ela é fertileuta, trabalha com endometriose, dor pélvica, faz videolaparoscopia. Se faltar, você me corrija aí, tá, Rogéria? E ela trabalha com fertilização in vitro, indução da ovulação. Oi? Endometriose, faz videolaparoscopia e historioscopia diagnóstica para as mulheres que querem, as tentantes que querem bebezinho, né? E eu tenho algumas pacientes que eu encaminho para ela, que se tratam com ela, e graças a Deus a gente tem uma boa resposta, né? Que bom, né, Priscila? Fico feliz. Sim. Eu acho que até hoje nunca nenhuma paciente que eu lhe encaminhei, não tô fazendo propaganda não, mas assim, acho que eu encaminhei foram bem sucedidas, graças a Deus. Entendeu? Isso é muito bom, né? Graças a Deus, fico feliz. É porque você individualiza, né? Você vai, em cada caso, você faz uma proposta, você conversa, até às vezes os pacientes ficam assim, ela tá me enrolando. Eu falo assim, não tá enrolando não, ela tá te preparando para você ter sucesso na sua fertilização, que isso é o mais importante. Porque é que eu falo para todo mundo, você vai lá no médico, vai fazer uma fertilização, em um mês você faz a FIV? Como assim? Uma coisa tão artificial, em um mês seu corpo já tá pronto para aquilo? Eu acho tão esquisito, sabe? E eu converso muito isso com você, e você prepara, geralmente eu mando meio que encaminhado para você, né? Que a gente já tá meio que já tá mais alinhado, já sabe como já estamos mais alinhadas, né? Mas é muito importante, né? Aqui, ó, Carol, eu sou uma paciente bem-sucedida. Que bom, Carol. A bonequinha, ela teve a bonequinha, a Vitória. É linda a neném dela. É linda. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter esse alinhamento e saber o nosso espaço. Porque, assim, quando eu vejo que eu não fiz fertilização, é um assunto que me encanta bastante, mas eu não sou especialista. Então, eu encaminho mesmo, sem menor pudor, porque eu acho que a paciente não pode perder tempo na nossa mão. Não pode. A gente quer consultório ginecológico normal. Entendeu? Aí, outra, a Raquelzinha também, a Melissinha. Eu conheço a Melissa. Dupla perfeita, graças a vocês, hoje minha Melissa está em meus braços. Beijos, Raquel, para você também. Foi uma guerreira também. Beijo, Raquel. Então, assim, eu queria agradecer, né, a presença. As outras perguntas são todas de menopausa. Não vai dar tempo de responder, porque é um assunto longo. A gente vai ter que fazer uma live de menopausa. Tá chegando muita coisa de menopausa, então eu acho que a gente deu para responder bastante coisa aqui para as mulheres que estão aqui.
Que bom, né? Se vocês tiverem mais dúvidas e não tiverem como não foi respondida, aqui, ó, quem tem SOP, os óvulos deterioram mais rápido? Uma pergunta. Não, Não. Não. pelo A contrário. SOP é uma alteração do parênquima ovariano que dá uma alteração metabólica. Ele não vai ter óvulos deteriorados, não. Não. Aqui, já estão pedindo a próxima. Menopausa, bom tema, tá aqui. Vamos falar menopausa, Priscila. Quer você falar do sorteio, Priscila? Ah, pode falar. Fala você que vai acabar. Pode falar rapidinho do Não, sorteio. fala agora, fala. Que vai sortear a cesta. Ah, a gente vai sortear uma cesta. Cesta de queijos e vinhos. Cesta de queijos e vinhos. Aí a gente vai colocar tanto no meu perfil quanto da doutora Rogéria as regras para participação e a data de término. Não é isso, Rogéria? Isso, sim. É linda a cesta. Vai ser muito bom. A gente vai botar foto da cesta, então quem participou da live vai ficar sabendo, vai poder entrar, curtir e seguir as regras do sorteio que a gente conseguiu com o nosso patrocinador aí, meu não, né? Da doutora Rogéria. Vai ser ótimo, vai ser muito bom. Priscila, muito obrigada, tá? Te agradeço muito pelo convite. Espero que eu tenha esclarecido bastante coisa para os pacientes. E a hora que você precisar de uma outra, se quiser falar sobre menopausa, o que você quiser, estamos aí para participar, tá bom, querida? Tá entrando coisa de pré-menopausa. Pré-menopausa não pode, tem que ser. Pré-menopausa e menopausa. Vai ser a próxima. Então a gente faremos a próxima live. Próxima live. A pedidos. A pedidos. A pedidos. Tá bom? Gente, muito obrigada. Tá. Boa noite. Adorei, Rogéria. Bate-papo. Obrigada, Priscila, pelo teu carinho, beijo. Tá? Tchau, beijo gente. Vou salvar a live, tchau, tá? Gente. Tá bom, tchau. Tchau. Ah, Rogéria, tira foto. Paulo. Tira foto. Tira foto? Faz sorriso. Tá. Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho. Pronto, tirei uma foto. Beijo. Então tá. Beijo. Tchau, linda. Obrigada, Tchau. Priscila.